A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Evangelista Wellington Ramos, instruções que levam a você o conhecimento da graça e que dá crescimento a você das verdades espirituais de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. E com as instruções do Evangelista Wellington Ramos, você vai sendo cada vez mais conhecedores das verdades de Deus que hoje não são pregadas nos púlpitos de muitas igrejas. Mas, irmãos, eu quero convidar você para trazer mais uma orientação para você. E eu só peço a você o seguinte: analise. Se for digna de aceitação, receba. Se você não concorda, amém. Mas eu peço a você que analise nas Escrituras. Faça um exame, faça um paralelo e veja se realmente condiz. Use a razão, tá certo? Use a inteligência que Deus deu, o raciocínio. Não fique tomando uma opinião dentro da visão de outras pessoas, não. Dentro de situação emocional, não. Porque nós temos que viver a palavra de Deus, independente de qualquer situação. É a palavra, tá certo, irmãos? O que prevalece é a palavra. Não é a minha intenção boa. Não é o que eu acho que é. É a palavra. Porque eu quero só dizer aos irmãos uma coisa aqui. Que intenção boa, sem guardar a palavra, não serve. Você lembra que teve uma história que a arca da aliança foi num carro de boi e foi orientado ao povo que não tocassem na arca? E a arca, ela tomba como se fosse cair, aí vai dois homens para tentar segurar a arca e foram fulminados por Deus, porque quebraram o mandamento, ignoraram, transgrediram a ordem de Deus. A palavra de Deus é tão séria, irmão, que nós temos que entendê-la, tá certo? Para ter a prudência de vivê-la. E eu quero dizer mais uma coisa aqui para você, né? A palavra de Deus, ela tem seus períodos, ela é eterna, mas ela tem períodos na história que ficaram lá na história, que ficaram na sua época, que ficaram no seu tempo. Tem que ter esse entendimento. Ela tem situações que é para o futuro, tem situações que é para o presente, ela tem situações que é para o passado. O que eu quero trazer nessas instruções é o cuidado quando você lê as Escrituras, examinar as Escrituras, para você entender o que é, para quem é, qual a situação, o objetivo do ensino, da instrução, da ordenança, não é? Da regra. Então tudo isso é importante. Eu quero trazer nesse momento agora, uma explicação para você dos perigos das interpretações do texto fora do contexto e fora do período, fora da época, sem estar na graça. Textos que foi para a lei, usam para a graça. Há um perigo muito grande. Então, irmãos, preste atenção nisso aí, que eu quero levar essa orientação para vocês. Observe uma coisa: existem muitos equívocos precipitados das pessoas em trazer explicação de textos e traz errado. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim que todo olho o verá. Todas as nações o verá. Esse texto aqui não está falando do arrebatamento da igreja. Esse texto aqui, Apocalipse 7, não se trata da vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Esse texto aqui está se referindo da vinda de Jesus para livrar Israel da grande tribulação, perseguição do anticristo e das nações que juntar-se-ão para combater contra Israel. Esse texto não fala do arrebatamento da igreja, entendeu, irmão? Porque quando Jesus vier para arrebatar a igreja, o mundo não vai ver. Só participarão desse evento os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os que estiverem selados pelo Espírito Santo. O mundo não vai ver, o mundo vai perceber a falta de uma grande quantidade de pessoas no mundo, mas o mundo não vai ver Jesus no arrebatamento da igreja. E esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho o verá. Esse todo olho o verá é na vinda visível dele, quando vier livrar Israel do cerco do inimigo. Amém, irmão? Tem que entender isso. Outro texto precipitado e aplicado erroneamente é o que está lá em 2ª Carta dos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que fala sobre o tribunal de Cristo. E muitos irmãos chegam a dizer que você, olha,
Se você não tiver boas obras, você não vai participar, porque está escrito que todos vão passar pelo tribunal de Cristo. E quem não tiver obra para Deus vai ser condenado. Isso aqui não está falando de obras para salvação. Esse tribunal de Cristo aqui não é para condenação, não é para o mundo. É para a igreja. E não é para salvar ou ser condenado, ser salvo ou condenado. Esse tribunal aqui é para galardão. Amém, irmãos? Tem que entender isso, irmãos. Esse tribunal de Cristo aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele está se referindo para a salvação. O apóstolo Paulo diz que mesmo que as suas obras se queimem, não sejam aprovadas, mas por todavia se salvará. O juízo, o tribunal de Deus para as obras, é para galardão dos crentes, dos serviços que tiveram, do uso que fizeram dos dons, dos talentos que Deus deu, entendeu? Aqui não fala de tribunal para condenação ou salvação. Então, é preciso entender isso, viu, irmão? Porque os irmãos, infelizmente, se precipitam em pregar logo a palavra, não param para estudar, examinar. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Examinar na graça do Espírito Santo, na graça de Deus, para ter um entendimento verdadeiro, para não vir com entendimentos errôneos. Amém? Então é um equívoco. Outro equívoco muito grande também é o que está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. E aí os irmãos pregam esse texto até na rua, culto evangelístico. Olha, Deus escolheu você, porque Deus escolheu você. E esse texto não se aplica para isso. Esse texto não é uma escolha para salvação. Se você vê o contexto, por isso que eu digo, é importante ler o contexto. É importante situar-se no contexto, o que é que está dizendo aquele texto. Você vai entender qual ocasião, qual situação, para quem foi, por que foi, quando você passar a ler o contexto. E muitas vezes no contexto local você não vai entender. É preciso ver um contexto, não é, geral da Bíblia. Então, nesse contexto aqui, quando Jesus fala que não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, Jesus está falando especificamente para os 12 apóstolos, os discípulos. Está falando da escolha para o ministério, para o ID. E você pode ver que ele diz: eu vos escolhi e vos enviei, nomeei para que vocês vão e dê frutos para a obra. Não é para a salvação. Porque se você aplicar isso para a salvação, você está dizendo que Deus faz acepção de pessoa. E lá em Cornélios, Atos 10, Pedro diz a Cornélio que Deus não faz acepção de pessoa. Em relação à salvação, Deus não escolhe um e despreza outro, não. Deus não faz acepção de pessoa para ser salvo. A escolha aqui que Jesus diz é a escolha para o ministério, porque para o ministério quem escolhe é Ele. E foi Ele que escolheu. Os discípulos saíram chamando um, chamando o outro, escolhendo. E se você ver o contexto, vai ver que é isso aqui. Jesus está falando nesse sentido de escolha para o ministério, os discípulos, que foi nomeado como apóstolos para ir e dar frutos. Então é um equívoco muito grande, irmão. Nós temos que entender as Escrituras. Por isso que eu digo, é um erro muito grande as pessoas vivendo coisas que não é para a igreja viver, as pessoas aplicando doutrina e regras que não é para a igreja viver, porque a igreja tem as suas regras doutrinárias do período da graça. As cartas apostólicas, sem ela, a igreja não tem como se defender das heresias, dos falsos ensinos e nem dos falsos mestres. Porque a igreja tem que se basear para a defesa doutrinária nas cartas apostólicas. Porque a igreja não vai ter revelação da salvação no Velho Testamento, a revelação está no Novo. O Velho Testamento apenas anunciava, era sombra, a revelação está no Novo. Então é preciso entender isso. Então eu quero dizer o seguinte, que há muita interpretação de texto errada, irmão. Entendeu? Outra interpretação e outra afirmação errada que eu vejo as pessoas fazerem é quando pega lá em Jó 14, o versículo 7, que diz assim o texto: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessará de dar os seus frutos. Aí as pessoas pegam isso aqui, aplica para o crente afastado, aplica para isso, para aquilo outro. Mas o contexto não está falando sobre essa situação. O contexto aqui está falando do ser humano, que se ele morrer, ele não aparece mais nesse mundo, ele não floresce mais aqui, ele não surge mais aqui. O contexto aqui está falando da vida temporal do ser humano e da vida singular. Não está falando de crente que saiu e volta a dar fruto, não.
O contexto não está falando sobre isso. E muitos irmãos pegam esse texto aqui, irmão, ainda que a árvore seja cortada, não é? E aí vai dar muito fruto, você está afastado, mas você vai... Não é isso não, irmão. Quer aplicar, pode ser aplicado, mas o contexto não fala disso não. E tem que ter cuidado para não fazer uma aplicação errada. A aplicação da Bíblia errada leva o homem a viver o anátema, errando os conceitos verdadeiros de Deus. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Esse texto aqui está dentro de um contexto onde está falando da brevidade da vida humana. E você pode ver lá no 12 que diz assim: assim o homem que morre e não se levanta mais, até que não haja mais céu. Ou seja, depois que ele morrer, ele só vai voltar no juízo. Ele não se levanta mais. Esse texto está dentro do contexto que está falando da brevidade da vida humana. E não, você se afastou, mas você vai dar fruto ainda, não sei o que, não. Se o que está afastado não voltar, vai morrer no pecado. E toda a justiça que ele praticou enquanto estava na vontade de Deus, não vai servir de nada porque se afastou. É isso que diz a palavra de Deus, lá em Ezequiel. Toda a justiça do justo, se ele voltar para a impiedade, não servirá de nada. E toda a impiedade do ímpio, se ele vir para a justiça de Deus, que é Jesus, toda a impiedade dele não será lançada no rosto, será esquecida. Então, se você é crente, está afastado do Senhor, se você deixou o caminho de santidade com Jesus, o caminho cristão, está vivendo pecado, se você não voltar enquanto é tempo, você vai morrer no pecado, vai sofrer a condenação. Porque não tem essa de, não cai nessa mentira não, você é filho da promessa, no tempo certo você vai voltar. Volta logo não, porque a porta vai fechar. Quando Jesus disse isso, Jesus estava advertindo: quem está dentro permaneça, quem está fora busca entrar, enquanto a porta ainda está aberta. Então, eu deixo essa orientação, meu irmão, para explicar a você, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra, nada fora da palavra, tá certo? Eu não tenho compromisso com tradição de homem, com linha de pensamento de homem, com conceito de homem, com religiosidade. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, porque Deus me deu o chamado para pregar a palavra, nada mais que a palavra. Então, eu levo para você essa orientação. Participa dos nossos vídeos no nosso canal no YouTube, se inscreva. Envia uma solicitação para a nossa página do Face, que nós vamos te aceitar, e você vai ser abençoado com as instruções do evangelista Wellington Ramos para o crescimento da graça e do entendimento de Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, porque isso é muito importante que eu falei para você. Analise, meu irmão. Irmão, não julga logo assim não. Analisa essa instrução que eu levei para você, e você será prudente, e você será sábio, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.